Graças ao Senhor, né, por mais uma noite de oração, né? Mais uma noite de reunião junto com os irmãos. A face de cada um dos irmãos, né? O Nazi que voltou de uma viagem agora. Gordou a barriguinha dele. Comemos 2 leitão lá. Então, mais uma quarta-feira que nós vamos tocar na palavra, com a graça do Senhor. A gente está em Mateus capítulo 5. E hoje nós vamos ver a terceira bem-aventurança, né? E à medida que a gente vai tocando, irmãos, a gente vai vendo que o caminho é estreito. À medida que a gente vai avançando, buscando conhecer a constituição do reino de Deus, que é o Sermão do Monte, né? A lei maior do reino é o Sermão do Monte. Aquele que quer entrar no reino tem que se atentar a esse sermão do Senhor. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai vendo a nossa pequenez, né? Vai vendo que necessitamos do Senhor. E a terceira bem-aventurança que nós vamos ver é o versículo 5 do capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar com relação às bem-aventuranças, né? Eu já tenho falado isso das outras vezes. Na primeira bem-aventurança, o Senhor fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora ele fala que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Muitos acham que o reino dos céus é no céu, né? Mas como nós vamos ver, isso é só para uma introdução, né, de algo que nós vamos ver ainda mais para frente, se o Senhor permitir. Porque muitos acham que o reino dos céus é quando a pessoa morre no Senhor e vai para o céu, né? Eu vou para o reino dos céus. Ele está com Deus no céu. Ele vai para o céu, vai para as nuvens, entendeu? Vai estar com o Senhor no céu. E na verdade o reino dos céus não é no céu. Porque os mansos herdarão a terra. Isso eu só vou dar uma pincelada, né? Vou falar disso em outra ocasião, se o Senhor permitir. Mas para que nós não sejamos confundidos, né? O reino dos céus é aqui na terra. Ele será implantado aqui na terra. Ele já está no nosso meio, porque o Senhor já está convocando os seus discípulos, aqueles que já querem viver na esfera desse reino, para que quando o Senhor vier implantar esse reino aqui na terra, nós sejamos herdeiros dessa terra, né? Porque os mansos herdarão a terra. Então o reino dos céus é aqui na terra, irmão. Não espera que vai ser no céu não, porque é aqui mesmo. É nessa terra aqui mesmo. É essa terra que nós vamos herdar. Os mansos herdarão a terra. 1000 anos. Durante 1000 anos. Aqueles que reinarem com Cristo, né? Depois dos 1000 anos, aí é novo céu e nova terra. Aí é depois. Amém? E as bem-aventuranças do reino que nós estamos vendo, só reforçando mais um pouco, né? É como se fosse uma poupança, irmãos. A bem-aventurança, os felizes, os bem-aventurados, é como se nós estivéssemos fazendo uma poupança, guardando dinheiro. Sei que é difícil guardar dinheiro, né, hoje em dia. Mas é como se nós estivéssemos guardando algo para nós podermos sacar esse saldo quando o Senhor voltar. O tempo de guardar é agora, irmãos. O tempo de caminhar com o Senhor é agora. Porque essa bem-aventurança vai se manifestar naqueles que edificaram sobre a rocha, né? Acho que alguém orou sobre isso. Acho que ouvindo, edificar sobre a rocha. E lá em 1 Coríntios fala isso, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E ele fala de uma edificação sobre esse fundamento. E o próprio Mateus, aqui no capítulo 7, ele fala que todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras, ou seja, esse sermão que o Senhor acaba de proferir, no capítulo 7, 5, 6 e 7,
todo aquele que ouve essas minhas palavras, o compararei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é o que, irmãos? É o Sermão do Monte. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24. É o Sermão do Monte, né? Então, é essa poupança que nós temos que fazer para sermos bem-aventurados no reino vindouro. E entrando no assunto de hoje, né? Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, né? E mansos aqui, irmãos, assim, ninguém pode chegar a ser manso se primeiramente não for humilde de espírito e logo em seguida chorar pelo pecado, não só em si mesmo, mas pelo pecado que há no mundo, né? A gente vê a mazela que o mundo está vivendo em virtude do pecado. Então só pode chegar a ser manso aquele que primeiramente reconhece a sua dependência de Deus, ou seja, é humilde de espírito. E aquele que é humilde de espírito, que depende do Senhor, ele olha para si mesmo e vê a mazela que habita nele, o pecado que habita nele. E aí ele chora. Ele vê o pecado que habita na humanidade, que habita nesse mundo, e aí ele chora. E ele vê a dificuldade também da carreira cristã, como nós falamos na outra oportunidade. De modo nenhum, irmãos, nós pensemos que aquele que chora, que o cristão, né, é uma pessoa triste, em virtude dessa bem-aventurança. De modo nenhum, o cristão é uma pessoa cabisbaixa, melancólica, triste. Porque em outra passagem fala, alegrai-vos. E mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Paulo fala isso aos Filipenses. Em outra passagem fala que a alegria do Senhor também é a nossa força. Então, de modo nenhum, um cristão é uma pessoa triste, mas é uma pessoa alegre. Mas apesar de ser alegre no Senhor, ela é uma pessoa que reconhece o seu pecado e chora por causa disso. Reconhece a mazela desse mundo e chora. E aqueles que são humildes de espírito, que dependem do Senhor e que choram em virtude do pecado, em virtude da dificuldade da carreira cristã, eles são capacitados a ser mansos. E o ser manso aqui nessa passagem, nós vamos ver mais para frente também, não é algo natural em nós mesmos. Nós, na nossa natureza, nós não somos mansos. E nós vamos ver o que é ser manso e também o que não é ser manso, né? O que é ter mansidão e o que não é ter mansidão. Porque às vezes a gente confunde, né? Uma pessoa meio pacata, meio tranquila, a gente fala que é manso. Mas, pela graça do Senhor, se Ele nos ajudar, nós vamos ver o que é mansidão no Senhor. Porque todas as bem-aventuranças que nós vimos até agora, elas se aplicam de maneira espiritual a nós. Os pobres em espírito, os que choram, não é um choro natural. Não um choro porque você perdeu um ente querido. E esse choro não é um choro de bem-aventurança. Não é um choro que vai ser consolado. Existe o choro por um erro que cometemos. Esse não é um choro que vai ser consolado. É um choro espiritual, como nós vimos na outra oportunidade. E essa mansidão também não é uma mansidão que qualquer um pode ter de forma natural. Nenhum homem nasce manso de berço. Nenhum. Porque mansidão, como fala em Gálatas 5, é um fruto do Espírito. E se mansidão é o fruto do Espírito, o homem, de forma natural, ele não tem essa mansidão. Então nós vamos ver também isso nessa noite aqui. Então as bem-aventuranças, elas estão de tal forma concatenadas e ligadas que só pode chegar a ser manso os que são humildes de espírito, ou seja, que sabem que depende de Deus para tudo. E os que choram, porque enxergam seu pecado e o que ele faz no mundo e a oposição feita pelo mundo ao cristão. Então é uma escada. Nós vimos o primeiro degrau, vimos o segundo degrau, e aí sim nós podemos tocar no terceiro degrau, que é o ser manso. Essa mansidão que provém do Senhor. E quando nós vemos isso, irmãos, isso se torna desafiador para a gente.
Porque as duas primeiras bem-aventuranças, nós enxergamos ela em nós mesmos. Ou seja, eu vejo em mim que eu dependo do Senhor. Eu vejo a minha mazela e eu choro pelo pecado. Isso tudo diz respeito a mim e a minha visão que eu tenho do mundo, que eu tenho da minha condição. Mas quando chegamos na terceira bem-aventurança, bem-aventurados mansos, isso se torna desafiador e difícil por quê? Porque essa bem-aventurança já toca na maneira como os outros nos veem. E na reação que nós temos da visão que os outros têm de nós. E aí, quando os outros falam de nós, irmãos, aí o negócio fica estreito pra gente, né? Eu falar que eu sou pecador e confessar meu pecado ao Senhor é uma coisa, né? Agora, outro vir me acusar, falar que eu sou assim, que eu sou assado, aí o bicho pega. Aí eu quero ver a gente ser manso, irmãos. Eu reconhecer o meu pecado, até aí tudo bem. Agora, quando o outro vem e me acusa, é aí que eu tenho que ser manso. Porque se eu reconheço que o pecado habita em mim, e eu confesso isso para o Senhor, eu não tenho que achar estranho quando alguma outra pessoa vem e fala do meu pecado. Eu tenho que falar amém. Ou eu não reconheço que sou pecador só diante do Senhor e não diante dos homens. Então essa é uma bem-aventurança que é uma bem-aventurança desafiadora para nós. Para o nosso ego, para a nossa alma. Porque a gente não quer que os outros nos vejam dessa forma, né? É difícil para a gente. Quando a gente é acusado do nosso erro, quando a gente é confrontado pelo nosso erro. Então nós vamos ver isso também nessa noite. Então, o irmão Martin Lloyd-Jones ele fala da seguinte maneira. Nós podemos considerar a presente bem-aventurança de acordo com o seguinte ponto de vista. Né? A primeira bem-aventurança recomenda-nos tomar consciência da nossa própria debilidade e falta de aptidão. Por sua vez, isso conduz a pessoa ao segundo estágio, no qual, tendo percebido a sua própria natureza pecaminosa, tendo notado a sua incapacidade devido ao pecado que nela habita, e tendo visto o pecado até nas suas melhores ações, pensamentos e desejos, tal pessoa lamenta-se, chorando e clama, à semelhança do apóstolo Paulo, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entretanto, reitero que encontramos aqui algo ainda mais desafiador, isso é, bem-aventurados mansos. Ora, por qual motivo as coisas são assim? Porque estamos chegando a um ponto em que começamos a ficar preocupados com as outras pessoas. E ele fala também o seguinte: não obstante, muito mais difícil ainda é permitir que outras pessoas digam coisas sobre a nossa natureza, sobre o nosso respeito. Instintivamente, nós nos sentimos ressentidos. Todos nós preferimos condenarmos a nós mesmos e não que outras pessoas nos condenem. Isso diz respeito à mansidão. Né? Quando alguém fala da gente, irmãos, é algo difícil. E ele continua: percebe-se, pois, quão inevitavelmente a mansidão deriva-se das qualidades de humilde de espírito e lamentação. Ninguém é capaz de ser manso a menos que também seja humilde de espírito. Ninguém pode ser manso, exceto se já se viu como um vil pecador. Essas outras características necessariamente surgem primeiro. Então, o ser manso é agir com sabedoria em todas as coisas. Ser manso é o homem que é obediente a Deus e sabe controlar diante de qualquer situação difícil, sabe se controlar diante de qualquer situação difícil, não se deixa vencer pela arrogância, o ódio ou até mesmo pela raiva. Então, a mansidão, essa bem-aventurança da mansidão, ela não é de forma alguma algo natural em nós. E eu me atentei à oração que a irmã Lucimar fez, acho que Malvino também fez esse tipo de oração. E ela falou o seguinte: Senhor, a minha alma tem sede de te obedecer. Não foi isso que a irmã falou? A minha alma tem sede, tem ânsia de te obedecer.
E justamente essa bem-aventurança está ligado a quê? A obediência. A bem-aventurança, como nós vamos ver, não está ligado a uma pessoa educada, a uma pessoa gentil, a uma pessoa que sabe tratar com educação outra pessoa. Isso não é mansidão. Porque essa mesma pessoa que é educada, seja de berço, seja porque aprendeu com a vida, que é gentil, essa mesma pessoa que é gentil e educada, ela pode ser desobediente a Deus. Não é porque ela é educada e é gentil, porque ela é mansa. Porque a mansidão fala de um espírito submisso, de um espírito obediente à vontade do Senhor. E nós vamos ver o que não é ser bem-aventurado. Porque quem foi o manso na palavra? O maior exemplo de mansidão na palavra foi o próprio Senhor. E Paulo fala aos Filipenses o seguinte: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que ele, sendo Deus, se humilhou, se tornou homem, e sendo homem se tornou servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Então o Senhor era uma pessoa mansa. E se ele nos conclama a ser mansos, com certeza ele era manso. E ele era manso por quê? Porque obedecia o Pai em tudo. Se submetia, se sujeitava ao Pai em tudo. E ele foi tão manso, irmãos, que ele pôde caminhar até a cruz. E se entregar por nós. Mas de maneira nenhuma a mansidão se confunde com alguém fraco, com alguém que não se coloca, com alguém que não tem autoridade, com alguém que não tem poder, com alguém que não tem força. Porque o Senhor era manso, mas em certa ocasião ele pega um chicote e expulsa aqueles que vendiam no templo e derruba suas mesas. E mesmo sendo manso. Ele era manso e confrontava os fariseus na sua hipocrisia. Chamava de hipócritas e de raça de víboras. Então nós não devemos confundir o que é ser manso, o que é ter mansidão. Devemos entender na palavra o que o Senhor quer de nós. Ele quer o quê? Submissão à sua palavra. Submissão e obediência à vontade dele. Isso é ser manso. Isso é ser manso. Muitos homens do Senhor, na história, na palavra, e mesmo no Novo Testamento, eles confrontavam, eles tinham autoridade, como o Senhor, ao final do Sermão do Monte, nós vemos, né? Aquela multidão estava admirada, por quê? Porque o Senhor falava como quem tem autoridade. Amém. E apesar de ter autoridade, ele era uma pessoa mansa. Nós vamos aprender isso nessa noite. Então a mansidão necessariamente expressa-se através de toda a nossa postura e conduta com relação ao próximo. Isso também. Ou seja, a mansidão, ela tem um aspecto vertical, que é a nossa submissão a Deus, nossa obediência à palavra do Senhor, e tem também um aspecto horizontal, o nosso trato com o nosso irmão. Como é que deve ser o nosso trato com o nosso irmão? De que maneira? De maneira áspera? De maneira rígida? De maneira ignorante, que nós já devemos tratar o nosso irmão? Não, de forma mansa. E nós vamos ver como que é essa mansidão também. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 2, o apóstolo fala assim, de Cristo, né? O qual não cometeu pecado, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, falando de Cristo, né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Se os irmãos vão procurar, eu vou esperar um pouquinho. 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro 2, 22. Fecha um pouquinho mais, porque Fecha. tá muito frio, né? Minha perna gelando. Se botar lá, ela vai acordar. Tá bom aqui. Então não cometeu, pode ler, irmão? Pode ler. 2:22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 23. O qual, quando o injuriava, não injuriava, e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém. Esse era o Senhor manso. Ele não revidava.
Ele não tratava da mesma maneira que ele era tratado. Antes ele o quê? Entregava aquele que julga justamente. Em certa passagem fala que a vingança é de quem, irmãos? A vingança é do Senhor. Pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. A vingança não pertence a nós mesmos. Nós devemos entregar ao Senhor tudo que acontece conosco de forma injusta. De forma que o Senhor é quem vai tratar com o irmão, e não nós mesmos. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Não é contra o irmão a minha luta. Então o Senhor não injuriava, apesar de ser injuriado. Então ele tinha esse espírito manso, né? Ser manso é usar de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente. A mansidão sempre implica em um espírito que se deixa ensinar. Isso é mansidão. Tem um irmão que orava sempre assim, né? Me dá um espírito ensinável, né? Acho que é irmão Mizinho, né? Mizinho orava assim, Carvalho. Um espírito ensinável. Isso é um espírito manso. É um espírito que se deixa ensinar. E quando muitas vezes nós conversamos com alguns irmãos, com algumas pessoas, né? Tem pessoa que não se deixa ensinar, irmão. Não se deixa. A pessoa já sabe tudo, compreende tudo, e não só quer saber de falar e ensinar e mostrar, mas aprender mesmo, ela não... Então essa pessoa não tem um espírito manso, né? Ela não é bem-aventurada porque é manso. Não compartilha dessa bem-aventurança, né? Então, prosseguindo, irmãos. Nosso irmão Hernandes Dias Lopes, ele nos mostra alguns aspectos que muitas vezes são confundidos, né, do que não é ser manso. Então, como a gente fez das outras vezes, né, nós vamos ver o que não é ser manso, né? Então, ser manso não é um atributo natural, de forma alguma. É um fruto do Espírito. A mansidão não é apenas uma boa índole, não é ser uma pessoa educada socialmente. Não é apenas algo externo, convencional, mas uma atitude interna. Uma obra da graça no coração, um fruto do Espírito. Então, ser manso não é virtude. Ser manso é graça. Se não for a graça do Senhor em nós, essa mansidão não vai ser expressa na vida de nenhum de nós, né? Porque ninguém é naturalmente manso, né? E lá em Gálatas, capítulo 5, fala, só vou ler para os irmãos já conhecem. Fala do quê? Do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ninguém nasce manso. Se nós não reconhecemos a nossa dependência do Senhor, que é humilde de espírito, se nós não choramos pelo pecado, nós não vamos alcançar essa mansidão. O Espírito não vai alcançar em nós esse fruto. É um fruto do Espírito Santo. Que é um fruto dele. Então não confundamos alguém gentil, educado, que fala de forma polida, como alguém manso. Isso não é ser manso, né? Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco ou alguém indolente, alguém indiferente. Isso não é ser manso. A mansidão não equivale à indolência, ou seja, à omissão. Às vezes alguém não quer meter a mão num problema, né? Para não ter dor de cabeça. Eu não quero dor de cabeça. Não, deixa quieto aí, não se mete não, deixa pra lá. E às vezes alguém tem responsabilidade sobre algum fato. Nós comentávamos isso na semana passada. Ó. Algum irmão tem responsabilidade, mas é omisso. E muitas vezes o irmão é confundido com alguém manso. Não, o irmão é manso. Ele não quer se estressar. Com o cristão não tem isso, irmão. Não querer se estressar. O que é ser manso? Não é obedecer ao Senhor? Então, se o Senhor manda alguma coisa, falar alguma coisa, é para chegar e falar. É para chegar e tocar. É para chegar e consertar. Não é para se omitir.
Não é para ser indiferente. Não é para deixar para lá. Vamos empurrar para debaixo do tapete. Não toca nisso não, mano. Até aquele ditado, se você mexer, fede, né? Falo isso, né? Deixa aí. Não, irmãos. Isso não é ser manso. Isso é ser outra coisa. Mas não é ser manso. Então nós temos que tocar no que o Senhor fala que é para tocar. Se o Senhor deu uma responsabilidade a determinado irmão, e a mansidão fala do nosso serviço a Deus, se é para tocar, é para tocar. Se o Senhor fala para não tocar, não toque. Então, nessa obediência, nós vamos estar sendo mansos. Aprendei de mim, que sou humilde e manso. Humilde de coração e manso, né? E tomai sobre vós o meu jugo. E nós vamos ver o que é esse jugo também, né? E tem um texto que fala lá, para ajudar, acho que é em Efésios, né? Encaminhar o tal com espírito de mansidão. É exortar mesmo. Isso aí, mas com espírito de mansidão. Marquinhos, dá um pouquinho, dá, né? Justamente isso aí, Marquinhos. Então eu queria trazer para os irmãos 2 exemplos no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 2. Só para a gente entender o que é ser manso e o que não é ser manso. Aqui vai falar de Samuel e de Eli, né? 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 22. Para resumir a história, irmãos. 2:22. Isso, o sacerdote Eli, e tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses 2 filhos do sacerdote Eli, eles não seguiam o Senhor. Eles eram chamados de filhos de Belial. E faziam todo tipo de coisas ali que desagradavam o Senhor. E de quem era a responsabilidade de chamar a atenção dos filhos? Do profeta Eli, do pai. E no versículo 22 fala assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Ou seja, ele sabia do que os filhos faziam. Ele sabia. Mas no versículo 27 fala assim: e veio um homem de Deus a Eli. E no versículo 29, o profeta fala assim para o sacerdote Eli: por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então aqui esse homem de Deus veio a Eli e confronta ele. Porque parece que Eli passava a mão na cabeça dos filhos. Era alguém, digamos, frouxo. Meu filho, não faz isso. Meu filho, isso está errado. E o filho, nem para dar ouvido para o pai. Mas o Senhor veio confrontar quem? Veio confrontar Eli. E muitos têm uma pessoa como essa, que é uma pessoa mansa, né? Uma pessoa não fala alto, a pessoa não grita, a pessoa fala baixinho, não chama, não confronta, né, o pecado. O camarada não bota a casa dele em ordem. Não bota a casa em ordem, entendeu? Ele não quer se estressar. Não quer... Filho, não faz isso, meu filho. O filho está lá aprontando, né? Subindo no sofá e pulando e fazendo e acontecendo. E muitos confundem essa pessoa com uma pessoa mansa, né? Mas não é. Quem é uma pessoa mansa, irmãos? Capítulo 3, 1 Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Como que Samuel servia ao Senhor? Servindo a Eli. Samuel não conhecia o Senhor.
A palavra vai falar um pouco mais na frente aqui. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas como que ele servia ao Senhor? Servindo a Eli. Samuel tinha um espírito manso. Porque ele servia ao Senhor servindo a Eli. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente por que também que ele era manso. Meus irmãos, ser manso é obedecer. Não é obedecer? Obedecer ao Senhor primeiramente. E eu vou trazer isso para a esfera do casamento. O Senhor manda a esposa ser submissa ao marido. Ser sujeita ao marido. Quando a esposa é sujeita ao marido, ela está servindo a quem? Está servindo ao próprio Senhor. Porque quem ordenou essas coisas foi o próprio Senhor. Então essa esposa que serve, que se submete ao marido, se sujeita ao marido, essa esposa tem um espírito manso. Essa esposa é bem-aventurada. Essa esposa herdará a terra. Porque serve ao Senhor se submetendo ao marido, sendo obediente ao marido. Sendo obediente ao marido, ela é obediente ao Senhor. Quando que nós servimos ao Senhor, somos obedientes ao Senhor? Quando nós nos sujeitamos às autoridades constituídas. Seja na igreja, seja as autoridades do mundo, seja os governos. Quando nós nos sujeitamos às autoridades, nós estamos sendo mansos. Porque isso foi ordenado pelo Senhor. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros, porque a palavra fala, sujeitai-vos uns aos outros, eu não quero ser maior do que meu irmão, eu vou me sujeitar a ele. Aí nós estamos tendo um espírito manso, porque eu estou me sujeitando ao meu irmão. Eu não vou me confrontar com o irmão, bater de frente, eu sei mais, eu conheço mais. O irmão não pode falar na reunião, porque o irmão não tem conhecimento. Isso não é se sujeitar. Isso não é ter o espírito manso. Ter o espírito manso é o quê? É alguém sujeito. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é um jugo, irmãos? Um jugo é aquela madeira que se colocava em 2 bois, ou se coloca, né? Hoje em dia também se faz isso, para eles ararem a terra, na agricultura, né? E quando o boi era novo, o boi era o quê? A força, confiava na força dele, né? Ele não queria ficar ali sujeito, então botava um jugo e botava o quê? Um boi velho junto com o boi novo. Para quê? Para o boi novo aprender. E como o boi novo é o quê? É impetuoso, é afoito. Ele muitas vezes se machuca, porque o boi velho fica ali. Ele vai no passo dele. E aquele jugo com o boi novo do lado, ele tem que aprender. Porque se ele não aprende, o que acontece? Ele se machuca. E muitas vezes nós somos assim. Quem é o boi velho? É o próprio Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, quando nós nos submetemos ao jugo do Senhor, nós não nos machucamos. Agora, quando nós queremos lutar contra esse jugo, irmãos, aí nós vamos nos machucar. Assim como o povo de Israel no passado não se submeteu ao jugo do Senhor, e o que aconteceu com o povo de Israel? 40 anos no deserto, para poder aprender a ser manso. Porque quando o Senhor falava faz, o povo não fazia. Quando o Senhor falava não faz, o povo fazia. Quando o Senhor falou para entrar na terra prometida, o que eles fizeram? Não. Os espias foram lá e disseram que tem gigantes. Nós somos como gafanhotos aos olhos dele, então nós não vamos. E o Senhor se irou por causa disso. E depois que eles viram que eles pecaram contra o Senhor, não, a gente pecou, então a gente vai, agora a gente vai. E o Senhor falou, não vai porque vocês vão perecer. E eles foram. Ou seja, não tem o espírito manso, não obedece. E o que aconteceu com eles? Foram destruídos pelos amorreus. E nesse dia caíram mais de 30 mil. Porque não tem o espírito manso. Tem o espírito o quê? Obstinado. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso também. Que não foi domado, né? Não foi domado. Dura serviço. Isso aí mesmo. 3. O que não é ser manso, irmãos? Mansidão não significa impotência, mas significa domínio próprio. Como a Aline falou aqui agora, né? A mansidão, ela é compatível com a força. Mas de que modo? Quando essa força é domada. Quando essa força é contida.
Imagina aquele cavalo que é selvagem, né? Cavalo forte. Ninguém consegue pegar ele, né? Porque ele é brabo, tá ali, né? Não é manso, não tem um espírito manso. Mas quando esse cavalo é domado, ele continua com a sua força. Mas ele controla essa força que ele tem. Então, o ser manso não significa impotência. Ser manso não é apenas um controle emocional externo. Porque tem muita gente que se controla externamente, né? Mas por dentro ela está quase explodindo. Numa aparência, ela é mansa. À primeira vista, ela é mansa. Tu vê ele por fora, mas se tu conseguisse ver a pessoa por dentro, irmão, a pessoa estava ali explodindo, tá xingando, tá... Se eu pudesse, mas ela se controla externamente. Mas ela, na verdade, por dentro, ela não é mansa. 4. Como eu já falei, né? Vou só repetir aqui. A pessoa mansa não quer dizer uma pessoa gentil, né? Não diz respeito à gentileza, à educação. Há pessoas que parecem ter nascido naturalmente gentis, né? Mas não é isso que o Senhor quis dizer ao afirmar, bem-aventurados mansos. Nesses casos, né, ocorre algo de natureza puramente biológica. Algo natural. Mas essa gentileza, essa educação, não quer dizer obediência e submissão ao Senhor, né? 5. Ser manso não quer dizer aquele compromisso com a paz a qualquer custo, né? Essas pessoas que não querem botar a mão no vespeiro, não botar a mão no problema para não resolver, para não ter dor de cabeça, né? Não tem a ver com isso. Então, o que significa ser manso? E eu vou trazer aqui alguns aspectos do que é ser manso, né? Já vimos que tem um aspecto vertical com relação à nossa relação com o Senhor, de obediência e submissão, mas tem um aspecto horizontal também, no trato um com os outros, né? Então, a pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Quando você se submete à vontade de Deus, aí você está sendo manso. Não está dando coice, né? Uma pessoa não se rebela contra Deus e nem murmura. Quando você vê que uma pessoa está murmurando muito, essa pessoa não é mansa, ela reclama, né? Jó falou: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E Paulo também nos ensina, né? O que Paulo fala lá aos Filipenses? Sei viver contente em toda e qualquer situação. É uma pessoa que não reclamava. Estava contente em qualquer situação. Tendo o que comer, o que vestir e onde se abrigar, estejais com isso contente. Isso é um espírito manso. É um espírito bem-aventurado. E é essa pessoa que vai herdar a terra. Se nós não formos mansos, irmãos, nós não vamos herdar essa terra. Somente os mansos herdarão a terra. Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi domesticado, como falou a Nina. Aquele que foi domesticado. E a palavra grega para manso, né, é praus. É uma pessoa meiga. Trata-se da atitude humilde e mansa de quem expressa na submissão às ofensas, livre de malícia e desejo de vingança. A pessoa recebe a ofensa, mas não quer se vingar. Ela não tem malícia. Pô, lá na frente eu vou pegar essa pessoa. Fez isso aqui comigo hoje? Espera aí, meu irmão. Tu vai ver lá na frente o que vai acontecer contigo. Deixa eu pegar a curva. É um terceiro, né? É? Diz que é crente, mas é um demoniado. Eu acredito que tem isso, a pessoa guardar e querer não esquecer, esperar antes para poder dar o troco, né? É porque na cabeça dele não tem sangue de barata. Ou seja, nós temos que orar para Ter essa mansidão. Temos que orar. Temos Temos que subir esse degrau, né? Pode falar. Ele esquece que tem uma palavra que diz assim: a mim Pertence à vingança. Sim. A mim pertence a vingança. Mas não que nós não tenhamos que tratar com o erro e com o pecado. Isso é uma coisa. Agora, vingança é outra coisa. Existe um trato. Vingança do inferno, né? Não, mas Isso. a gente não tem que pensar assim. Eu também penso assim. A gente não tem que se vingar. A vingança pertence ao Senhor. Eu tenho que dizer, mas aí você falar isso, está querendo se vingar. Não podemos se vingar nada. Eu entrego o Senhor para a justiça. Ele que faz a justiça. Porque eu sou injustiçado pelos homens, ou por qualquer pessoa, por qualquer coisa, eu não vou me vingar da pessoa, não. Mas Senhor, a justiça é na sua mão. Eu não vou me vingar dele, não. Ele pertence a mim me Sim. vingar. A gente só não pode confundir isso com o trato do pecado. Algo que nós temos que tratar.
Não só conosco mesmo, Deixar pra ou lá. primeiramente conosco mesmo, mas também na comunhão. Eu lembro do episódio daquele hebreu que escondeu o ídolo lá dentro da tenda, né? Aí o povo foi pra guerra e perdeu a guerra. Senhor, por que a gente perdeu a guerra? Olha lá, ó. Vocês não trataram. Aí o que fizeram? Trataram o pecado. Aí sim o Senhor deu a vitória. Isso é algo diferente. São aspectos diferentes. Né? Então, prosseguindo. Esse foi engolido pela terra, foi? Não, esse aí foi pela terra foi Corá. Corá, Abirão e Datã e Abirã, né? Foi antes. E também tinha que ser tratado, né? Um outro aspecto. O manso é aquele que morreu para si mesmo. Aquele que não reivindica nada para si. Ele morreu para si mesmo. A sua vontade está morta. É a vontade do Senhor que prevalece. Esse é o manso. Aquele que morreu totalmente para si mesmo. Ele foi totalmente domesticado pelo Espírito. E eu não reivindico nada para mim. E nós temos que aprender essa mansidão. Para sermos bem-aventurados, né? O manso ele está sob a autoridade e o controle de Deus. Ele obedece às rédeas do Altíssimo. Fala Hernandes Dias Lopes, né? O manso é aquele que tem a força sob controle. Lá em Provérbios fala assim, capítulo 16. Que a Bíblia diz que mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Mansidão não é o mesmo que fraqueza, como já falamos, né? Três. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. E é aí que a gente cai mesmo. O manso está disposto a sofrer o dano, irmãos. Seja em qualquer situação. Seja no meio da igreja. Principalmente no meio da igreja. Mas até aí fora também, mano. Até aí fora. Está disposto a sofrer o dano. E muitas vezes nós não queremos sofrer o dano, né? E detalhe, mesmo se você estiver certo, muitas das vezes, por causa do Senhor na tua vida, Isso aí. você deve dizer, ó, ficar. Para dar o Porque testemunho. o Senhor é seu vingador. Para dar o testemunho. Para dar o testemunho. Dar o testemunho. Ainda orar pelo inimigo. Porque muitas vezes algo que nós fazemos, muitas das reações que nós temos, a pessoa vai, às vezes nem fala na hora, às vezes pensa ou comenta com outros. Pô, aquela pessoa não é crente? É isso aí. Aquele não é crente, pô, ajuda essa mania. Chegou aqui, exigiu, que não sei o que, falou, fez, aconteceu, que não sei o que. Crente é assim. Então a gente tem que ter, não só dentro da igreja, dentro do nosso meio, mas também dar um testemunho de mansidão no meio ímpio também. Porque ao Senhor é vingança, pertence à vingança, né? Como nós já falamos. Então Paulo fala o que aos Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Algum irmão que esteja com mais sono aí pode ler? 1 Coríntios 6, 7. Quero agradecer a Deus por sentir todo o menopausa, que o sono foi embora. Posso? Pode ler. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Não, 1 Coríntios 6, 7. Eu estou lendo 2 Coríntios. 1 Coríntios 6, 7. Mas o irmão Pode ler. vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, teres demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. É a recomendação de Paulo. Mas Por que vós que não mesmos sofre? fazeis a injustiça fazendo o dano. É só o 7 mesmo. Então, o que Paulo fala? Sofre dano. Por quê? O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Um irmão estava levando outro irmão para a justiça, mesmo. Ou seja, nós que somos do reino de Deus, vamos recorrer a ímpios para julgar a nossa causa? E nós não temos capacidade de julgar? 3. E estava acontecendo justamente isso. Iam para a justiça, o irmão contra o irmão. Pô. Juiz ímpio, você que não é do Senhor, julga a nossa causa. Eu estava vendo essas bagunças ainda na igreja. Por que você não sofre o dano, irmão? Sofre o dano. Sim. Sofre o dano. Não, mas O só de ter demanda entre vós já é vergonhoso.
Só de ter demandas, contenda. Meu irmão me deve tanto, que não quer pagar, não sei o quê. Só de ter isso já é vergonhoso. Pior ainda é levar um caso para ímpio julgar, né? Poxa, nós que deveríamos dar o exemplo, vai ser o contrário? Então Paulo fala, sofre o dano, tem um espírito manso. Não reivindica nada para você mesmo, entendeu? Então o manso é aquele que não luta para defender a sua própria honra ou o seu direito, né? E eu me lembro do caso, de uma história, os irmãos mais antigos devem conhecer. O irmão Watmani, algo que aconteceu com ele, né? Você está falando aí na horizontal, né? Na horizontal. Da mãe dele. Na horizontal da mãe dele, né? Aí já sabe até a história. Né? O irmão foi visto à noite com a mulher, né? Na rua, né? Foi visto com a mulher. Conversando? Pode até me ajudar nessa história para contar direitinho, né? Conversando? Foi visto por alguém. Alguém viu. Ia lá, o irmão tá... Virou a mulher, entrou O irmão na não era casa casado, né? Tá na casa dele, é. Cadeia, uma mulher lá e a Aí os irmãos chegaram pro irmão Watmani, meu irmão, a gente te viu com a mulher, o irmão serve na igreja aqui na China, mas isso não é compatível, que não sei o quê. O irmão vai ficar sentadinho aqui, não vai poder ministrar a palavra. Disciplina, vai entrar em disciplina, vai ficar aqui, e o irmão Watmani, amém, amém, amém. Se submeteu aos irmãos. Ficou lá quietinho, não sei quanto tempo, ficou lá. Um banquinho? Ficou no banquinho da disciplina, papapá. Depois de um tempo, né, os irmãos... Algum curioso, né? Falou, quem era aquela mulher que tá curioso? Irmão, sabia aquele dia lá que o irmão foi visto? Quem era aquela mulher que estava saindo da sua casa? Aí falou, era minha mãe. Sua mãe? Por que o irmão não falou que era sua mãe? A gente fez ver. Vocês não me perguntaram. Ou seja, não reivindicou direito. Me julgaram. Me julgaram. Você ia falar, é minha irmã. Era a mãe dele. Foi julgamento mesmo. E ele se submeteu. Ele não reivindicou. O que aconteceu? Os humilhados serão exaltados. Caramba, erramos. Com o irmão. Perderam tempo de ministração da palavra. Mas o irmão ficou ali, ó. Espírito manso, irmão, manso. Não reivindicou nada para si. Uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Aquilo que eu falei no início, né? Às vezes reconhecemos diante de Deus a nossa mazela, o nosso pecado, mas não queremos que o irmão fale conosco, né? E nosso espírito, nossa alma fica mordida por dentro. Parece que a gente escuta, né? Mas... Cara... A gente dói, né? A gente não gosta, a gente não aceita. Quando alguém fala da gente, a gente não... Pode falar. A gente pensa, também tem um monte de defeito que fala de mim. Não erra nisso, mas erra em outras coisas. Já quer acusar, né? Tá falando disso de mim, amor? De mim? Você faz isso e aquilo? Você é pior. Sempre a ideia é sujo falando de mal a barra. ver o erro do outro. Deus que horror, nós somos muito Quer se desculpar do nosso erro, lembrando do erro do outro. É isso aí mesmo. Lá em casa, às vezes, quando a gente fala isso. O você quê? falando mal a barra. Mas na Julieta não. Que? Lá em casa. Não marquei. O irmão Dino é um irmão, né, muito amado, né, entre nós. Uma certa feita, não sei nada sobre isso. Eu ouvi isso, eu não estava numa certa reunião, ele estava ministrando a palavra, né, do Senhor. Daqui a pouco teve o irmão Salomão levantou, falou, eu não aceito isso, que não sei o quê. Se levantou contra o Dino, né, devido a ele estar ministrando a palavra. Salomão era um irmão muito amado no Senhor, né? E era muito assim iracundo, ele contendia a palavra. Sim. Então o Dino ele era um homem com bastante entendimento na palavra, e ele conhecia que e tem um texto que fala, não convém o servo de Deus contender. O que ele fez, ô Maicon? Ele fechou a Bíblia e deixou o irmão falar. Depois que o irmão acabou de falar, ele pegou a palavra, não sei se me contaram mais ou menos assim, Nádio. Não sei se você soube disso. Ele mansamente fechou a Bíblia e deixou. Meu irmão era irmão manso, né? Rapaz, que é isso? Aí eu aprendi, rapaz, eu ouvi isso aí, pô, fiquei de cara. Pra vergonha do outro irmão, né? Pra vergonha do outro irmão. Não sei, Nádio, não sei se você sabe contar. Não falou nada. Foi isso mesmo, o Dino também acho que até contei uma vez aqui. Ele e o irmão Delcio Meirelles, já ouviu falar do Delcio Meirelles? Sim. Eles têm duas visões diferentes do Apocalipse. Sim. Ele fala, irmão, toda vez que ele falava em Contagem, em Salvador, na Bahia, pesquisa também o que o irmão Delcio Meirelles diz, irmão.
Porque não fica só com o que eu digo. Ele não fechava a questão. Não. Entendeu? Ele não concorda comigo. Pesquise. Interessante, isso é mansidão, né? Isso é mansidão. Um outro aspecto do manso, né? Dessa mansidão que é bem-aventurada. O manso controla o lábio e a boca, não dizendo as coisas que tiver vontade de dizer. E eu vou ler um capítulo 3 de Tiago, para que a gente veja que isso não é algo natural. A gente não consegue fazer isso. Se não for o Espírito em nós, a nossa língua é tremenda. Tiago, capítulo 3. Os irmãos conhecem, mas é bom ler, né? Bom relembrar sempre, né? Amém. Capítulo 3. Meus irmãos, de Tiago, capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Aquilo que a irmã se falou domingo, né? Não, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Então, esse que controla a língua, ele é chamado de varão perfeito. Porque controlar a língua mesmo é difícil. E ele consegue refrear todo o corpo, né? Versículo 3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, sendo tão grandes e levadas de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Então fala aqui de um domar, né? Mas nenhum homem pode domar a língua. Aquilo que nós falamos. Nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem pode ser manso de forma natural. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Bem-aventurados mansos. Não convém que isso seja assim, irmãos. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, o refrear a língua é para os mansos. É para aqueles que se submetem à vontade de Deus. Se você não submeter à vontade de Deus, irmãos, à vontade do Senhor, pode ter certeza, você vai trazer confusão no meio da igreja. Porque a sua língua não vai estar controlada. Nós iremos falar dos irmãos de forma indevida. E o versículo 15 fala assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, irmãos, é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então essa mansidão também fala do refrear da língua. Controlar aquilo que falamos. Porque a nossa língua pode incendiar, e eu já vi isso acontecer. Verdade.
incendiar uma congregação, incendiar uma assembleia. E todo mundo vai, ó. E uma família. Uma família, amigos, qualquer coisa. A língua nós temos que controlar. Só os mansos conseguem controlar a língua. Isso não se controla de forma natural. Só o Espírito nos ajudando. Amém? Caminhando para o final, a mansidão faz parte da formação do caráter de Cristo em nós. O Senhor fala em Mateus capítulo 11, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se fizermos isso, o que vai acontecer? Acharemos descanso para a nossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. Amém. E achareis descanso para a vossa alma. Quando nós colocamos o jugo do Senhor e ficamos nos rebatendo ali, irmãos, nós não estamos tomando jugo. Porque o boi na lavoura, o boi treinado, adestrado, ele não anda correndo. Ele anda passo a passo. Ele não retrocede. Ele vai no ritmo lento. A carreira cristã não é um tiro de 100 metros, irmãos. Mas é uma maratona. A carreira cristã é passo a passo. Como esse boi velho que nos ensina, que é o Senhor. E se nós nos submetemos ao Senhor, nós vamos seguir passo a passo, como fala o louvor, né? Passo a passo, subiu até o Calvário. E nós vamos seguindo passo a passo, aprendendo do Senhor. Né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E para finalizar, eu vou trazer um exemplo do Antigo Testamento. Eu não vou nem abrir porque os irmãos conhecem a história. O exemplo de Moisés. Tem uma passagem de Moisés em Números que fala que Moisés era o homem mais manso sobre a terra. Mas quando vemos o início da carreira de Moisés, o que aconteceu? Moisés foi criado, ele era filho da filha de Faraó. Foi criado no palácio, no entendimento egípcio. Mas ele conhecia da profecia. E o que aconteceu? Ele quis fazer algo pela sua própria força. Não, se existe a profecia e eu sou aquele que foi escolhido pelo Senhor para livrar o povo dos hebreus, do povo de Israel do Egito, então vamos lá. Aí ele vê um egípcio maltratando um hebreu. O que ele faz? Ele mata o egípcio. E depois tem judeus lá discutindo e os judeus falam, ele vai querer interferir. Quem te colocou de juiz entre nós? Porque ele queria fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade. De acordo com a força do seu braço. Da forma que ele achava que tinha que fazer. E ele não se submetia à vontade de Deus e nem à maneira de Deus. Ele não obedecia ao Senhor. O que o Senhor fez? 40 anos no deserto. Vamos lá aprender a ser manso? Ele foi cuidar de ovelhas, foi cuidar de rebanho. A palavra não fala como é que foi a vida dele lá, nesses 40 anos. Não diz detalhes, não fala. Mas fala que ele cuidava de ovelhas, que ele casou, cuidou de filho, vivia com sogro. Então ele foi tratado aí. Vivia com sogro, teve que se submeter, aprender com as ovelhas, teve filho. E 40 anos, irmãos, 40 anos sendo tratado pelo Senhor. Até que então, a palavra diz, Moisés era o homem mais manso sobre a terra. E naquele episódio lá de Miriam e de Arão, que falam contra Moisés e o Senhor vai lá e julga, é nessa passagem que fala que ele era manso. Porque ele não levantou a voz para Miriam nem para Arão, para confrontar. Porque eles falavam, o Senhor só fala contigo? Não fala com a gente, não? É só com você? E ele não falou nada. Entregou na mão do Senhor e o Senhor julgou. Miriam ficou leprosa. Quando nós não nos submetemos ao Senhor à sua vontade, o Senhor vai tratar conosco. O povo estava prestes a entrar na terra prometida. Eles saíram do Egito, em 5 meses eles podiam entrar na terra de Canaã. Mas quando o Senhor mandou entrar na terra de Canaã, o que eles fizeram? Não obedeceram. Ouviram a voz daqueles espias que amedrontaram o povo. E o Senhor se irou contra eles. Então vocês vão ficar 40 anos no deserto. Não, Senhor, vamos entrar. Agora a gente vai. Pegarem armas. Não vai. Não vai porque vocês vão perecer. E eles foram. Então existem 2 perigos, irmãos, para a pessoa que não é mansa.
o perigo da falta de fé, quando o Senhor manda avançar e a pessoa não avança por falta de fé. Ou o contrário, quando o Senhor fala para não falar, para não avançar, para não se mover, e a pessoa, porque é obstinada, vai e avança, faz da sua maneira. Nós vemos muitos irmãos caindo em virtude disso. Porque faz da maneira do homem, não se submete à maneira do Senhor, e quando a gente vai ver lá na frente, o que acontece? Dá com os burros, não. Faz uma obra que é infrutífera diante do Senhor. Então a mansidão é a virtude ou a capacidade de estar sujeito à vontade de Deus. Isso quem fala é o irmão Pablo Davi, né? Lá da Colômbia. Então Moisés ficou 40 anos no deserto. O povo ficou 40 anos no deserto. O irmão Dino falava, né? O Senhor demora a disciplinar, irmãos. Ele demora para vir. Mas quando ele vem, meu irmão, demora para ir embora também a disciplina. Então que nós possamos ter um espírito manso, assim, um espírito que obedece à vontade do Senhor. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas da nossa maneira. A gente quer levar a reunião da nossa maneira, quer fazer as coisas da nossa... Eu acho que tem que ser assim. E não esperamos, não buscamos no Senhor a maneira correta de fazer as coisas. Tem outros exemplos de irmãos também, né? Ah, pode citar. José e Jó. Jó. Aceitaremos o bem do Senhor e não aceitaremos o mal? Em nenhum momento Jó murmurou contra o Senhor. Seu Deus, seu tirou. Seu Deus, seu tirou, louvado seja o Senhor. Então a mansidão tem a ver com obediência. Uma pessoa que não é mansa é uma pessoa perigosa. Imagina um cavalo não adestrado, né? Com aquela força. É um animal perigoso. Imagina alguém com uma Ferrari. Aquela potência toda. Olha uma Ferrari na mão de alguém. E a pessoa vai e coloca toda a potência naquela Ferrari. Mas a pessoa não sabe parar a Ferrari, não sabe frear. Pô, imagina o estrago que vai fazer. Igual quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta, né? Ela vai lá toda frente. Ih, pai, aprendi a andar de bicicleta. Bum. E agora, como é que para? Como é que para? Bum, cai. A pessoa que não é mansa é uma pessoa perigosa. É a pessoa que traz dano, irmãos. Porque ela não freia a sua língua, ela não sabe tratar. Ela não se submete à vontade do Senhor, né? Então, partindo para o final, irmãos, devido ao horário também. O último exemplo que eu queria trazer é o exemplo de Pedro, né? Que foi um irmão tratado pelo Senhor. Ele era alguém impetuoso, né? Alguém que falava, pá. Senhor, todo mundo pode fugir, pode ir embora, né? Mas eu morrerei com o Senhor. Amém. Aí o Senhor vem. Um episódio que o Senhor morreu, ressuscitou. Os discípulos ali estavam tristes, né? E Pedro vai e fala, vou pescar. Vai voltar para a pescaria, né? E todos os discípulos falam, também vamos. Seguiram Pedro, né? Foi pescar. E lá não conseguiram pegar nada a noite toda, irmãos. E aparece alguém na praia, o Senhor ressuscitado. Tem alguma coisa aí, irmãos, para comer? Não temos nada, não pegamos peixe nenhum. Joga a rede à direita. Aí eles vão e jogam a rede. Obedecem ao Senhor, irmãos. Nós podemos ser inúteis, irmãos, incapazes. Mas quando esse inútil e capaz obedece ao Senhor, aleluia, é um instrumento na mão do Senhor. Amém. E ele joga a rede. E não consegue puxar a rede de tanto peixe que vinha, irmãos. E chama outros barcos. E João fala, é o Senhor. E Pedro vai, se joga. E ele fala, eu só vou jogar porque foi o Senhor que falou. Só vou jogar na sua palavra. Aqui não acontece nada e eu conheço bem, eu fico imaginando ele pensando, eu conheço esse mar, estou acostumado, né, a pescar, pesco bem, né? É isso aí mesmo. Mas quem é o Senhor para falar? Como é o Senhor que está falando, eu vou obedecer. Aí, isso aí. o negócio lota de peixe. Né? Mas isso aí que a irmã está falando é a primeira vez que ele obedece. Que é antes do Senhor morrer. Isso aqui é depois, foi da segunda vez. É verdade. Da segunda vez. Porque eles olharam alguém na praia e não reconheceram o Senhor. Muitas vezes nós não reconhecemos que é o Senhor falando conosco, irmãos. Porque o Senhor fala de muitas maneiras.
Ele fala de muitas maneiras. Como que ele falou com Balaão? Através da mula. Mas muitas vezes nós não reconhecemos a voz do Senhor. E eles não reconheceram que era o Senhor. Mas eles jogaram a rede. E quando eles jogam a rede, aquela rede vem cheia de peixes, eles reconhecem, é o Senhor. Ele vai, pum, chama os outros barcos, e vai, e Pedro vai para a praia. Porque ali não devia dar tanto peixe assim. Era um lago. Quando eles sabem que é mar, mas não é mar. É. Um lago grande. Então, não tinha esses peixes todos para fundar o lago. Só ele. Quando ele viu isso, ele não pegou nada. É isso aí. É o milagre. O milagre do Senhor. Ele vai e corre para a praia, o Senhor está lá. Com o fogareiro ali aceso, com peixe, com pão, tudo pronto. E eles sentam ao lado do Senhor e ninguém fala nada, irmão. Ninguém fala nada. E o Senhor fala assim para Pedro. Pedro, você me ama. Apacenta minhas ovelhas. Ele fala, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. E 3 vezes o Senhor repete. Pedro, você me ama. Pedro sendo tratado, né? Apacenta as minhas ovelhas. Só pode apacentar quem é manso, irmãos. E Pedro foi tratado pelo Senhor. E o Senhor fala com Pedro. Pedro, você quando era novo, você ia para onde você queria. Fazia o que você queria. Mas quando você for velho, te tomarão pela mão e te levarão onde você não quer ir. E por que vai levar Pedro onde ele não quer ir? Porque ele vai se submeter. Porque ele foi tratado pelo Senhor. Ele se submete. E a mansidão tem a ver também com a maturidade. Porque muitas vezes na vida a gente dá cabeçada, né? A gente faz, acontece, que a gente tem força, mas o Senhor vai nos ensinando. Vai nos ensinando. E que nós possamos chegar nesse ponto, irmãos. De ser úteis na mão do Senhor. Porque quem é o útil na mão do Senhor? É aquele manso. Aquele que se submete e obedece ao Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Imagina, para finalizar, a conquista mundial. A terra vai ser dada para quem? Para os mansos. Não é para aquele que guerreia, não é para aquele que tem canhão, não é para aquele que tem arma, porque os povos hoje subjugam as nações através da força. Os poderosos prevalecem hoje em dia. Mas a terra será dada para quem? Para os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tinha muita coisa para falar, mas tinha muitos versículos para citar, mas devido à hora, creio que o Senhor falou no nosso coração. Amém. Que nós possamos crescer, irmãos. Essa é só a terceira bem-aventurança. Não, tá bom. É só a terceira. A gente tem a vida pela frente. Eu estou falando isso por causa da dificuldade, irmãos. Da dificuldade. Mas o Senhor, Ele está aqui para nos ajudar. O Espírito, Ele nos capacita por graça. Só na graça. Se não for a graça, irmão. Se não fosse a graça na vida de Pedro. Se não fosse a graça na vida de Paulo. Se não for a graça do Senhor na nossa vida. Nós não prosseguimos nesse caminho, nessa carreira cristã, né? Mas graças ao Senhor que Ele não esconde o rosto de nós. Amém. Ele está sempre aí para nos ensinar. Nem que seja uma vida, irmãos, de aprendizado. Nem que seja até o final. No final a gente aprende, Senhor. A gente já aprendeu. Amém? Amém. Mas aprendemos. A gente vive dando Amém? cabeçada aí, mas Ele está sempre dando um jeitinho. Louvado seja o Senhor. Sempre dá um Amém, jeitinho. irmão? Nossa vida. Bom, Marco, pode orar para finalizar? Eu posso falar um pouquinho? Com certeza. É bom a gente escutar a palavra e de novo compartilhar, porque a gente ganha, né? Sim. O Michael, quando começou, né? Ele falou sobre nós termos manso, esse manso com relação a